Opa, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Seja bem-vindo aí a mais uma aula, curso de História para o terceiro ano, especialmente para os nossos queridos alunos do Centro de Ensino Frei Gil, Estreito Maranhão. Um abraço aí para todos vocês, muitas saudades. Estamos em distanciamento social e, por isso, nossas aulas estão sendo gravadas para que você não perca o ritmo de estudo. Não substitui as aulas convencionais, tá? Uma hora ou outra aí nós vamos voltar com as aulas presenciais. Isso aqui é só um reforço para você estar inserido aí dentro do ambiente de estudo. E lembram que dentro do meu plano de ação existia um negócio chamado aula antes da aula, né? Eu disse que ia gravar algumas explicações para você estudar antes de ir para a escola. Eu falo sempre com vocês para lerem o livro antes da aula. Mas né, nós estamos vivendo aí uma geração mais midiática e a mídia de papel não tem o mesmo apelo de um vídeo, né? Muito bem, então vamos estar estudando aí História do Brasil. Nós já começamos a falar aí sobre a história do Brasil com vocês aí, já falamos sobre a proclamação da República no Brasil, como ela se sucedeu. Brasil proclamou sua república no dia 15 de novembro de 1889. E teve vários fatores que ajudaram para isso. Nós vimos aí várias questões que levaram a essa proclamação da República. Questão abolicionista, questão republicana, questão religiosa, questão militar. Nós falamos também da questão da sucessão e, claro, uma pressão inglesa para a questão da proclamação da República no Brasil. Esse aqui é o carinha, Deodoro da Fonseca, proclamou a República no Brasil. Na realidade, ele só comandou um levante militar, foi um golpe. O Brasil se tornou republicano, mas foi a melhor coisa da nossa história política. O Brasil republicano está aí dividido em 5 fases. A República Velha, era Vargas, República Liberal, era militar e Nova República, né? Esse nome República Velha nós criticamos aqui porque República Velha é um termo criado aí pelo getulismo em 1930, quando ele assumiu o poder. Ele disse: agora vai ser tudo novo, que antes nós tínhamos uma república já velha, caduca, que precisa ser sepultada naquele modelo. A própria Primeira República, então, ela pode ser dividida em 2 partes: República das Espadas e República Oligárquica. Tá? E nós vamos estudar, então, isso aí. Estudamos a República das Espadas, o governo de Deodoro da Fonseca, né? Vimos também aí o governo de Deodoro dividido em 2 partes: o governo provisório e o governo constitucional. A Constituição de 1891, segunda do Brasil, a primeira que foi promulgada, e essa Constituição aí que estabeleceu a nossa forma de governo, a nossa forma de Estado e o nosso sistema de governo. Dividiu o governo em 3 poderes, estabeleceu o voto para um grupo seleto de pessoas da nossa sociedade. Não era todo mundo que votava, só os maiores de 21 anos, homens, excluindo os analfabetos, as mulheres, os soldados religiosos e os mendigos, ou seja, quem não tinha propriedades, quem não pagava imposto. O voto também era aberto. Nós vamos discutir sobre isso aí. O Brasil era chamado de Estados Unidos do Brasil. Opa, que nome terrível, né? Nós vimos aí sobre o Rui Barbosa, personagem, primeiro-ministro da Fazenda do Brasil, e sua política de fomento à economia acabou gerando um grande problema com inflação e agitação, especulação, empresas fantasmas, um monte de coisa aí. Foi chamado de encilhamento, né? Então, encilhamento é encilhar o cavalo aí para montar, né? Então, ele é preparar o Brasil para ele despertar, para desenvolver, etc. Mas não deu muito certo nesse momento, porque o Rui Barbosa acreditava muito na índole bacana das pessoas. O brasileiro é honesto, trabalhador, né? E não é. O brasileiro deu um golpe no Rui Barbosa, quase que quebrou o Brasil
foi um negócio terrível aí, essa questão, né? Então, aí, primeira eleição para presidente foi indireta, quem votou foram os deputados, os senadores, nosso parlamento, quem ganhou foi Deodoro da Fonseca, mas o seu vice perdeu e quem ganhou foi um vice da oposição, porque a eleição naquele tempo não era em chapa, era cargo a cargo, tá bom? Então, Deodoro da Fonseca renunciou aí em novembro de 1891, seu lugar assumiu o Marechal Floriano Peixoto, cuja maior glória, vamos dizer assim, conquista foi passar o governo para outro, né? Isso é muito importante dentro do sistema republicano e nós vamos realmente entender isso, que a República, o nome República significa governo de todos. Aliás, é coisa de todos, né? O país é de todo mundo, não é de um partido, não é de uma pessoa, não é de um grupo, ele é de todos, tá? Então, não tem esse negócio de um partido ficar no poder para sempre. Então, a República prova isso quando os militares que estavam no poder aí passaram o poder para um civil em 1894. E nós vamos estudar, então, como é que se estruturou essa república que foi chamada de oligárquica. Primeiro, vamos lá, esse nome aqui, oligarquia. Oligarquia. A oligarquia significa quando um grupo só está no poder, quando um grupo só permanece no poder o tempo todo, né? Então, não é uma família, não é uma pessoa só, né? É um grupo. Então, se faz um grupo ali, um grupo que representa uma elite econômica, uma elite, de alguma forma, aí, que tem a sua influência e determine, então, a sua permanência no poder o tempo todo. Vira e mexe, sempre quem ganha as eleições só era aquele mesmo grupo. Como é que eles conseguiam fazer isso, professor? Como é que um grupo só passa 40 anos, sempre, ou quase 10 mandatos, no caso foram 9 mandatos, o tempo todo com o mesmo grupo ganhando as eleições, né? Boa coisa aí para a gente saber nos dias de hoje, né? Para não fazer, tá bom? Porque tem gente que queria realmente permanecer no poder aí por 20 anos, por 30 anos, tem esses negócios de projeto de poder, isso nunca vai funcionar, tá? Nunca vai funcionar. Por que que não funciona? Porque numa política de eleição você faz um apelo, né? Por exemplo, você na eleição de 2002, quando o PT ganhou, ele dizia que ia resolver o problema da pobreza no Brasil. Vamos imaginar, então, que ele consiga. Né? Conseguiu resolver o problema da pobreza. Então, você tirou 40 milhões de brasileiros da pobreza, né? E vamos lá. Essa pobreza virou o quê? Virou classe média. Quando vira classe média, aquele discurso de antes já não funciona mais para eles, né? Se eu virou classe média, agora eu estou pagando os impostos que fazem os outros saírem da pobreza. Então, não quero isso. Então, acabou que perdeu o apelo. Aí vem outro governo com outro discurso. Tá? Por isso que os governos não conseguem se perpetuar no poder. E como é que essa turminha conseguiu aqui entre 1894 e 1930? Por causa do jeito, da estrutura da política e por causa de como eles se estruturaram para isso. Então, havia uma estrutura municipal nos municípios que cooperava para essa questão. Tudo centralizado nessa figura aqui, o coronelismo. Coronelismo. O que era o coronelismo? Coronelismo vem lá desde ainda das regências, quando as províncias brasileiras não tinham polícia militar. Então, a polícia foi terceirizada, vamos dizer assim, né? Então, as polícias eram terceirizadas, quem tinha dinheiro e conseguia comprar armas e contratar pessoas para trabalharem para ele, comprava uma patente militar de capitão, major, tenente, coronel, né?
Então, a maior delas era o coronel. Então, o cara tinha poder, autorização legal de organizar uma milícia privada com o intuito de defender a sua propriedade e fazer cumprir a lei no território onde ele tinha aquela jurisdição. Então, era o município. Então, o coronel acabou virando uma grande figura no sentido de que ele já detinha o poder econômico, quem tinha dinheiro para comprar essas patentes eram os grandes fazendeiros, então o cara já detinha o poder econômico. Se você era livre e tinha que trabalhar para alguém, tinha que ser para o coronel, não tinha outro que tinha poder econômico de oferecer empregos. E agora ele detém o poder da força do Estado, é ele que faz cumprir a lei no município. E no caso, o coronel geralmente ele o que ele fazia? Ele cumpria a lei para os inimigos, né? E para os amigos ele passava a mão na cabeça. Então, aquela velho ditado: aos amigos, tudo, aos inimigos, os rigores da lei. Tá? Então, era como funcionava. E com isso, o coronel mantinha o poder político na cidade, né, com sua milícia particular. Né? E um dos principais efeitos disso é o voto de cabresto. Como o voto era aberto, o coronel ficava sabendo em quem cada cidadão da sua cidade eleitor votava. E, é claro, ele queria que votasse nos candidatos dele. Caso a pessoa não votasse nos candidatos apoiados pelo coronel, obviamente, né, o coronel controlava ali todas as instâncias do município, a justiça, a polícia, a fiscalização dos impostos, né? Então essa pessoa ia sofrer aí os rigores do Estado, né? De repente tinha uma fiscalização lá, olha, você não pagou imposto aí nos últimos 10 anos, vamos cobrar aqui imposto e vamos confiscar a sua terra. Qualquer coisinha a polícia batia lá, ou no caso os jagunços do coronel, né? Acidentalmente a casa dele pegava fogo. Então, essas coisas assim, né? Acidentalmente. Então, o cara era praticamente pressionado a votar em quem o coronel mandasse e ele ficava sabendo em quem votou em quem não votou no seu candidato, né? Até porque também a maioria dos pobres, no caso, né, possuíam títulos porque o coronel, né, é quem fazia essas pessoas terem títulos, né? Dava algum jeito para eles terem títulos. Eles não tinham terra, mas acabavam aí recebendo então um título de eleitor, né? E votava em quem o coronel mandasse. Tá? Isso aí denominava curral eleitoral. Curral eleitoral eram assim, quando o cara tem gado, aí ele quer mostrar a quantidade de gado que ele tem, não dá para sair no pasto contando, né? Tem que reunir tudo dentro de um curral. Aí ele diz assim, olha, beleza, eu tenho 1000 cabeças de gado. Tá? Ótimo. Então, os eleitores de um município eram o curral eleitoral daquele coronel. Né? Então, ele geralmente ele vendia isso, ele negociava isso com o Estado em termos de apoio. Então, olha, é o seguinte, eu tenho 1000 votos, né? Se você me ceder aí as benesses do Estado no município, as indicações para os cargos, né? Não se meter no como eu dirijo o município aqui, né? Então eu passo esses votos para vocês, é um garantido aí 1000 votos para vocês. Infelizmente, até hoje, acontece um pouco disso, né? Você vê assim um comício sendo feito, uma reunião política em que o prefeito, o vereador convoca lá, né, aquela liderança política convoca o deputado ali para fazer aquela reunião e chama aquela população toda para fazer aquela manifestação. Na verdade, aquilo ali é um curral eleitoral, né? Ele está mostrando para o político lá de cima, né, o deputado, o senador, o governador, quantos votos ele tem naquela região. Aí o deputado fica entusiasmado com aquilo ali e começa a liberar dinheiro para aquela liderança municipal, né? Porque ele tem os votos. Tá?
Então, galerinha, curral eleitoral era assim que era a configuração do município nesse negócio de república oligárquica, né? Bom, tá aqui essa chargezinha, né? Tem um jornal, uma revista antiga chamada O Cruzeiro, ela tinha muitas charges interessantes, né? Então tá aí o coronel, o político, né? Trazendo aí o seu eleitor para votar, que está a nação, a soberania nacional, recebendo os votos aqui na urna, e está aqui o eleitor, né? Puxado pelo cabresto. É o eleitor que só vota em quem o coronel mandar, né? Muito bem. E a nível estadual, foi considerado, então, essa época como uma época em que os governadores tinham mais poder, né? Política dos governadores, então, né? E os governadores manipulavam, então, as eleições dessa forma, fazendo seus conchavos com os coronéis locais. Olha, eu não me meto como você dirigir o município, você pode fazer o que você quiser no município. Então, tinha coronel que fazia muitos atos até de violência, né? Outros não, eram mais paternos. Mas é o seguinte, o município está entregue ao coronel, faça o que vocês quiserem. Os cargos do Estado aí no município vão ser indicados pelo coronel. Se por um acaso vocês precisarem, a gente manda uma força policial até para ajudar vocês aí. E outra coisa, agora, mesmo que vocês não consigam os votos, nós vamos fazer uma manipulação das eleições. Havia muita fraude para garantir que eles nunca perdessem as eleições. Então, o voto era no papel, né? E o pessoal hoje fala muito nesse negócio de fraude em eleição e urna eletrônica. Na verdade, a urna eletrônica é uma segurança, né? Que é mais difícil de mexer nela do que quando era de papel, né? Tinha urnas que sumiam entre o local de votação e o local de contagem dos votos. Então, a galerinha corria com as urnas lá e no meio do caminho a urna sumia e depois ela aparecia com os votos tudinho para um candidato só, né? Havia urnas em que tinha 100 eleitores e na hora da contagem dos votos estava lá 300, 400 votos ali naquela urna, né? Então, muita manipulação, muita fraude, muita coisa aí que assegurava que os governadores sempre ganhassem as eleições, quem eles queriam que ganhasse. E a nível federal, era a chamada política do café com leite. Café com leite, como assim? São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, então era o café, né? E Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil. Então, a eleição para presidente era dividida entre esses dois estados. São Paulo era o estado mais rico do país, né? Mais rico. Mas Minas Gerais, naquela época, era o mais populoso, tinha mais municípios, tá? Então, acabava que tinha mais eleitores. Então, esses dois estados se revezavam na indicação do candidato a presidente, né? Num mandato era um paulista, no outro mandato um mineiro. Né? Claro que isso não era assim tão pacífico assim, sempre havia uns atritos, mas para ganhar, a galerinha sabia que tinha que ter essa união entre essas duas principais oligarquias, dois principais estados. Tá? Então, essa é a chamada política do café com leite. Só chegava ao poder aqui com o apoio desses dois aqui. E eles sempre se apoiavam um ao outro, e então esse acordo tácito segurava a cadeira da presidência aqui sempre no lado deles. Os outros estados não conseguiam nunca eleger alguém, né? Aí o Barbosa, que é baiano, e mesmo a oligarquia baiana nunca apoiou ele com unanimidade, né? E ele disputou sempre as eleições, sempre perdeu as eleições diante desse esquema armado pelas oligarquias paulista e mineira, né? Bom, vamos então aos presidentes aí desse período. Nós temos aí presidentes desse período aqui. Nós vamos só dar uma pausazinha aqui, porque o nosso tempo já está acabando, e na próxima aula a gente vai começar aqui dessa questão dos presidentes.
Tá bom? Forte abraço a todos. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora que você esteja assistindo essa apresentação. Bom estudo, até mais. Valeu!